Live do dia 26/10 no Instagram, @LucasCMA. Se você ainda não segue, corre lá e segue. E aqui no YouTube Vídeos, deixe seu like aqui. Hoje vamos falar de planejamento financeiro. Para você que está aí procurando aí soluções de planejamento financeiro, vamos contar um pouco de história, trocar uma ideia. Aqui está o roteiro. Vamos lá. Aquele abraço. Circuito de 5 lives que faremos aí às terças-feiras. Vamos falar um pouco hoje de planejamento financeiro, beleza? Dá um minutinho aqui para a turma entrar. Boa noite, boa noite. Hoje vamos falar um pouco aí da história desde a faculdade no planejamento financeiro, com um roteirinho aqui que eu fiz com muito carinho. Simbora. E vamos que vamos. Beleza, turma? Vamos lá, galera. Primeiro, queria passar para vocês aí. Estou começando hoje um roteiro de 5 aulas às terças-feiras, 27. Que eu vou falar primeiro de planejamento financeiro, um pouco aí de até previdência privada. Na segunda aula, que eu estou chamando de workshop, vou falar de renda fixa, fundos e tesouro. No terceiro workshop, nós vamos falar aqui de fundos imobiliários, especificamente de fundos imobiliários. No quarto, nós vamos falar de ações, ok? E no quinto, nós vamos falar de ETFs e BDRs, que é um assunto um pouco mais complexo no investimento, mas queria deixar um pouco aí do que eu conheço para vocês e vamos em frente, tá? Eu trouxe hoje aqui 5 pontos, 5 princípios que eu gostaria que no final a gente consolidasse, tá bom? O primeiro dele é garantir o pagamento das contas em dia. O segundo, pagar antecipado com desconto é melhor do que adiar o nosso pagamento. Desconto de 1% à vista é melhor do que pagar no cartão de crédito. Se tem o dinheiro para pagar, é melhor. E também a aquisição de conhecimento e ser mão de vaca. Ser mão de vaca é muito bom no mundo dos investimentos. Beleza, pessoal? Então vou iniciar aqui contando uma história desde a minha época de faculdade. Me lembro bem lá, meu pai me dava um dinheirinho todo mês e era a minha mesada. Eu tinha que viver com esse dinheiro e conviver com ele. E aí, certo dia, numa festa da família na universidade, um colega que morava comigo naquela época, virou, os pais conversando e tal, o colega disse que ele gastava 50% do que eu gastava na faculdade. Por enquanto eu não vou falar de valores, mas quando você fala assim, puxa, eu já ganhava uma mesada, não era um valor muito alto. E aí um colega ele fala, puxa, eu gasto 50% do valor do outro colega, meu pai já cresceu o olho e falou assim, olha meu filho, com o que você está gastando dinheiro, sendo que o seu amigo gasta 50% do que você gasta. E aí, pessoal, naquele momento foi onde eu fui inserido no planejamento financeiro. Quando o meu pai ele falou, agora você tem que prestar contas de tudo aquilo que você gasta na universidade, E aí quem me acompanhou na universidade sabe que qualquer dinheirinho que eu precisasse a mais, eu precisava mostrar ali todo o que eu gastei, o que meu pai tinha me dado, para que eu conseguisse aquele dinheiro para o mês seguinte, E aqui, pessoal, eu estou falando que eu ganhava R$800 por mês e o colega disse que gastava R$400 por mês na universidade. Então, eu não consigo enxergar como ele gastava R$400, mas com a maturidade eu acabei vendo. Por quê? Porque R$400 que o pai dele dava para ele era o dinheiro livre. O restante ele passava no cartão sem ver. Então, com isso não havia um planejamento financeiro e não se sabia quanto se gastava. Tá legal? Então, com essa história eu quero trazer a importância da gente ter um planejamento financeiro e usar esse planejamento financeiro. Porque antes de tudo, nós precisamos começar, tendo estratégias nos nossos gastos. Então, tem uma frase que fala, pague-se primeiro. E para se pagar primeiro,
Para você investir primeiro, para você aportar primeiro, você tem que ter um planejamento financeiro baseado no seu gasto mensal e no seu ganho mensal. Nunca gaste mais do que você ganha, tá? Então o título da nossa live ele já fala que as dívidas podem te levar à ruína, não é à toa, né? Eu trouxe o Z aqui como uma menção ao Z do MNZ, né? Que é o nome que nós trouxemos aqui do meu sobrenome Menezes, e as dívidas elas podem nos levar à ruína. E quais são os tipos de dívida, né, pessoal? A gente tem dívidas aí que podem ser dívidas de financiamento de um carro, financiamento de um imóvel, até mesmo um consórcio, né? Que a gente pode entrar na expectativa de ter o sorteio de um carro, de uma casa, e aquilo nunca sai e a gente tem um boleto para pagar todo mês. Então isso é uma dívida muito forte, a qual a gente tem que evitar, né, entrar nessa dívida. E eu queria deixar claro que quando a gente fala de planejamento financeiro e pague-se primeiro, ou seja, invista primeiro, os investimentos não são o que vão deixar a gente mais rico, ok? Os investimentos eles são uma proteção para nós num caso de emergência e para que o nosso dinheiro não desvalorize em relação à inflação. Mas eles não são a chave de tudo, ok? Eles são apenas uma segurança daquilo que a gente tem em relação ao todo, né? À inflação, ao momento, ao governo. Então os investimentos eles apenas vão nos proteger financeiramente para não nos deixar alcançar a ruína, ok? E aí, pessoal, a gente precisa iniciar todo o planejamento financeiro com um plano, ok? Não é à toa que o nome fala planejamento financeiro, então o planejamento ele nasce de um plano. E aí eu faço uma pergunta. A Bruna, ela ganha hoje R$ 3.000. Desses R$ 3.000 que ela ganha, vamos supor que os 3.000 já é aquilo que ela recebe no bolso no final do mês. Descontados os impostos, descontados todo o gasto de tributação que a empresa dela tem que pagar. Já a Juliana, ela hoje recebe R$ 2.000 por mês. Vocês falam, é um salário ok para quem está começando, uma pessoa júnior, uma pessoa que está começando aí no mundo do CLT, né, um salário de R$ 2.000, R$ 3.000, e elas são pessoas extremamente cautelosas, né, que cuidam do seu dinheiro, que tomam ali a virtude de ter um planejamento. A partir do primeiro momento, elas tomam uma decisão, eu vou me pagar primeiro, eu vou investir 10% do que eu ganho. Então, no caso da Bruna, ela está investindo R$ 300 e a Juliana investindo R$ 200. Eu acredito que para todo mundo, R$ 200, R$ 300 não é um valor muito alto, mas é um valor considerável. A gente tem que ter disciplina para se pagar primeiro. Só que no caso que eu estou trazendo aqui, a Bruna, ela ganha R$ 3.000, mas ela tem um aluguel só para ela, quis morar sozinha, de R$ 1.500, aluguel, mais condomínio, mais despesas. Já a Juliana, ela ganha R$ 2.000, mas ela preferiu morar em uma república. Então ela foi morar numa república e dividiu com mais 3 amigas aquele aluguel de R$ 1.500 e ficou em R$ 500. Aí eu digo, tirando a despesa de moradia, né? Uma ganha R$ 3.000 e investe 300, a outra ganha R$ 2.000, investe 200 e gasta 500 de moradia. Quem ganha mais em percentual da sobra, né, daquele dinheiro? A Juliana. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ela ganha um valor menor, ela resolveu fazer um percentual menor no imóvel e uma sobra um pouco maior para ela fazer os gastos de supermercado, viagem, passeios, né, restaurantes, etc., aonde ela tem um approach de pensamento financeiro melhor do que a Bruna. Ao mesmo tempo, podemos ter a Vanessa, uma médica que começou uma carreira ganhando muito bem, começou ganhando R$ 10.000, e a partir do momento que ela ganha R$ 10.000 e tem um gasto de 9, não vai sobrar nada no final do mês. Então, o planejamento financeiro, ele é muito importante para que a gente garanta, né, fluidez e continuidade, e fazendo com que aquele dinheiro investido, ele trabalhe por nós, ok? Então assim, qual que é o seu objetivo hoje financeiro? Aonde você quer chegar, né? Quando nós falamos de planejamento financeiro, a gente tem que ter muito claro aonde a gente quer chegar. Qual é o alvo?
que a gente mira lá no final do caminho? Por quê? Porque se a gente não tiver esse objetivo, a gente vai gastar com futilidades. A gente vai passar num shopping, vai gastar por impulso. A gente vai passar numa feira, a gente vai comprar tudo que vê pela frente. Então a gente tem que ter objetivos claros para garantir esse planejamento financeiro e crescer, prosperar nos investimentos, né? E aí eu vou colocar aqui 3 pontos, né, para a gente crescer e prosperar nos investimentos. O primeiro dele, garantir um controle da finança pessoal. Então, repetindo aqui, vocês têm que gastar menos do que ganham. Uma vez que vocês gastam menos que ganham e já garantem um investimento logo no início do mês, vocês estão garantindo prosperidade, continuidade, né? Então, a partir do momento que a gente garante continuidade, a gente consegue cada vez mais crescer e prosperar. Hoje, com 31 anos, eu posso falar para vocês, os investimentos que eu fiz começando lá nos 25, não comecei cedo, comecei nos 25, hoje eu colho resultados. E esses resultados, eles vêm no segundo ponto que eu quero trazer, em fazer negócios com seus investimentos. Não adianta você só guardar num cofrinho. Se você guardar o seu dinheiro num cofrinho, você estará perdendo o valor do seu dinheiro. Agora, se você pega o seu dinheiro e você aplica, você está ganhando da inflação, você já está na frente. Primeiro ponto. Agora, se você pega o seu dinheiro e faz um negócio é algo que vai te gerar uma renda extra, um trabalho extra, você ainda ganha mais oportunidade de prosperar. Mas não é fácil. Um negócio pode ser uma franquia ou até mesmo um negócio que você cria, que você quer fazer, que você se agrada em fazer. Então esse negócio ele pode prosperar ou não e vai te garantir aí continuidade nos seus investimentos. E por último, é o que eu digo, não vai te fazer enriquecer, mas vai te fazer garantir uma segurança, é você realizar os seus investimentos. Porque os seus investimentos, por exemplo, uma renda fixa que a gente vai comentar na semana que vem, ela tende a ganhar da inflação. Se você pega uma renda fixa de inflação mais um percentual em cima da inflação, você vai estar ganhando da inflação naquele período. A renda fixa não é a maior e melhor investimento que a gente pode alcançar, mas certamente é um investimento muito seguro, que nos dá muita clareza no que a gente vai ganhar e é um investimento assim totalmente conservador, tá bom? E aí, pessoal, voltando no planejamento financeiro, como que a gente pode se organizar, né, time? A gente garantir a nossa organização no planejamento financeiro. Primeiro, consistência no investimento. Então, todos os meses, se a gente garantir aquela aplicação fixa de 7%, 10%, você vai garantir consistência no seu investimento. E digo mais, se você não começar a pegar no primeiro dia que você recebeu o salário e colocar numa aplicação, você não vai salvar aquele dinheiro. Se você deixar para o final do mês, você não vai salvar aquele dinheiro. Então, não anote os seus gastos depois de já terem gasto. Faça um plano. Pegue os seus gastos projetados, planejados, ou famoso budget do inglês, que as empresas usam muito. Construa o seu budget. Quanto que você gasta de luz, quanto você gasta de aluguel ou financiamento, quanto que você gasta de internet, despesa do supermercado. E garanta que com esse fluxo você tem um planejamento desde o primeiro dia do seu mês, enquanto você vai investir. Porque não adianta esperar sobrar, não vai sobrar. Quando estiver sobrando R$100, você vai no rodízio de japonês, vai no rodízio de pizza, um rodízio de churrasco e vai torrar tudo. Então assim, garante o investimento no primeiro tempo, né, no primeiro momento. E aí, haja contra os instintos. E aí quem me conhece, né, que está aqui, vai agora compartilhar comigo do que eu vou dizer. Eu sempre fui um cara pão duro, muito pão duro. E uma vez, ainda na República, né, o pessoal, vamos gastar com isso, vamos gastar com aquilo, e eu não me via gastando. Eu via aquilo como uma futilidade. E aí eu virei pro pessoal e falei assim, não vou gastar com isso, eu tenho outros projetos. Imagina, tinha 20 e poucos anos na época, falei, tenho outros projetos, virei ícone de zoação entre os amigos, mas ser pão duro é uma virtude nos investimentos. E eu garanto para vocês, quem tem aí na faixa de 30 anos
e ainda não tem uma renda extra proveniente dos investimentos de pelo menos 500 a R$ 1.000, preste atenção, você está passando da hora. Já era para você ter esse retorno a partir de R$ 500. E eu digo a partir de R$ 500 com convicção. Vocês que estão trabalhando, estão se entregando aí no dia a dia, estudando, garantindo fluidez, usem e abusem do seu conhecimento para trazer um pouco, investir e garantir também prosperidade e renda extra, porque senão a gente fica para trás, tá? E aí, pessoal, mais uma vez, eu queria dizer, eu nunca estive endividado, mas eu estou aqui trazendo isso para vocês como uma preocupação. Às vezes, quando eu comecei a falar 3 meses atrás de investimento e tudo mais, eu percebo que antes de investir, né, muita gente esquece que antes de investir, você não pode estar endividado. Você não pode estar com parcelas em atraso de nada. Por quê? Aquilo pode te arruinar. Às vezes eu vi gente falando comigo, eu posso investir num fundo imobiliário tal ou numa ação tal. Aí a gente conversa vai, conversa vem, nesses 11, 12 pessoas que eu já... Essas 11, 12 pessoas que eu já consegui instruir nesse momento, né? 3 meses aí de aquecimento para vir aqui falar para vocês, né? Na internet com tanta gente. E um parênteses, estamos num canal do YouTube, tá? Quem não conhece ainda chama MMZ Anywhere. A ideia é que a gente possa falar de investimento, falar de planejamento financeiro, falar de tudo de bom, né? De trabalho, de networking, na internet com o YouTube. O link está na nossa bio. Quem ainda não viu, confere lá. E é com muito carinho que eu tenho gravado muitos vídeos aí para ir subindo dia a dia. Estou aprendendo a editar, estou aprendendo aí a controlar um pouco melhor o som, mas eu conto com vocês aí para prestigiar. E aí, quando eu falo eu nunca estive endividado, eu vi gente que está lá com uma dívida de cartão de crédito. Vocês têm noção quanto que é o imposto não, os juros do cartão de crédito? É o juros mais absurdo que tem, gente. É o juros mais absurdo que tem. Dinheiro nenhum vai te dar aquele rendimento do cartão de crédito. Então, se você tem uma dívida no cartão de crédito, primeira coisa, quite hoje. E como que você pode quitar essa dívida no cartão de crédito? Você pode fazer um empréstimo mais barato e quitar essa dívida que tem um juros muito alto. Onde estão os empréstimos mais baratos? Ou no seu banco, onde você tem uma conta salário. Muitas das empresas hoje já têm um crédito consignado, que é um crédito com juros de 1,9%, 2% a 3% ao mês. Então é um juros muito controlado e ele já é debitado direto na sua folha de pagamento. Então troque uma dívida cara, por exemplo, uma dívida do cartão de crédito, por uma dívida barato. E uma dívida barato pode ser um crédito consignado. Fuja de financeiras, porque financeiras elas vão fazer de tudo para você ter ali um boleto para pagar com ela sempre. Aquilo é a renda da financeira, né? E procure uma dívida um pouco mais barata para você se garantir e prosperar, para depois você começar a investir. Se você está endividado, não é a hora de você começar a investir. Primeiro, foca em quitar as dívidas, reduzir custo, reduz aluguel, tira coisa da tomada para economizar energia, reduz passeio, reduz viagem, mas não deixe você se endividar. E aí, você quando entra num ciclo de endividamento, os juros são tão absurdos que eu peguei um dado aqui, que uma dívida de R$ 1.000, pessoal, R$ 1.000, R$ 1.000 em um ano. Alguém aqui já ouviu falar quanto que fica essa dívida em 2 anos? Manda aqui, manda no comentário. Uma dívida de R$ 1.000, vocês têm ideia quanto fica em um ano? Ela se transforma em R$ 10.000 num cartão de crédito. Às vezes, 2 anos, você acha que vai para 20? Não, vai para mais de 60 mil. Mais de R$ 62.000 em 2 anos. Desculpa, em 3 anos. Em 4 anos, 256 mil. Em 5 anos, você tem uma dívida de 1 milhão. Você acha que alguém consegue sair de uma dívida de 1 milhão fácil? Não, não consegue. Então, o primeiro passo do planejamento financeiro é garantir que suas contas estejam em dia e que você não esteja com nenhum atraso e tentando salvar cada vez mais uma parcela do seu salário, tá? E aí a gente sonha alto às vezes. Eu sonho em ter uma BMW, eu sonho em ter uma casa na praia.
Eu sonho em morar numa casa de condomínio. Só que isso pode nos quebrar. Por quê? Uma vez que eu compro uma casa num condomínio, não é só o financiamento da casa. Eu tenho um padrão High Society, que eu tenho um condomínio a pagar por mês, 300, 500 reais, 600 reais, às vezes até mais de R$ 1.000 de condomínio, dependendo do nível, né? Então, às vezes a gente sonha muito alto e esquece da despesa, né? A despesa, ela conta muito no nosso dia a dia. Então, vamos fazer com que a gente não tenha uma despesa alta no mês, porque a gente garante que no final do mês a gente vai ter muito mais prosperidade, a gente vai ter muito mais sobra que a gente pode investir. E nós conseguimos viver com poucos. Muito menos do que a gente gasta, a gente consegue viver. Isso é a justificativa primordial quando a gente fala assim, eu subi de nível. Eu vou contar um outro caso meu. Eu, uns anos atrás, eu fui morar sozinho. E aí eu fui morar sozinho, a primeira casa que eu achei, R$ 850. Aluguei uma casinha, 2 quartos, um banheiro, sala, garagem, até uma areazinha para fazer um churrasco. E eu pagava R$ 850 com o condomínio. Era um lugar pequeno, era um lugar apertado, mas eu moro sozinho. Mas às vezes a gente sonha tão grande, e eu falo, não, agora eu quero melhorar de vida. Vou morar numa casa maior. E aí eu saí de um aluguel de uma casa de R$ 850 e entrei num aluguel de uma casa de R$ 1.800. E nessa casa eu fiquei bastante tempo, fiquei um ano nela. Só que naquele momento, um ano, eu estava empolgado, estava ansioso com aquilo. Aluguei uma casa muito maior, saí de uma casa de 50 metros para uma casa de, sei lá, uns 180, 200 metros quadrados de área construída, mais uns 80 metros quadrados de terreno, um terreno grande. Só que eu saí de uma conta de 850 para uma conta de 2.500. Isso não gera prosperidade. Naquele tempo, gente, eu não conseguia juntar nada. E aí depois eu decidi dar um passo atrás e falar, eu não preciso de tudo isso. Eu não uso tudo isso. Então hoje eu dei um passo atrás, eu não estou numa tão pequena, mas eu estou num apartamento hoje mediano, e que a gente olha e a gente fala, que troca, porque numa casa eu precisava de apoio de uma faxineira para fazer a limpeza, eu precisava de garantir ali cada vez mais uma segurança, né? Além das contas serem muito maiores. Quando eu voltei para o apartamento, a minha economia foi radical. A faxineira que ia toda semana, ela já vem a cada 15 dias, a cada 21 dias, porque a gente consegue manter. O nosso dia a dia, né, é muito mais simples, muito mais prático, e a gente percebeu que às vezes a gente não precisa de tanto para viver. A gente consegue usufruir bem e garantir aí que mais renda vá para investimento. E eu não estou dizendo para investir 100%, às vezes a gente vai torrar mesmo, faz parte. A gente quer ser feliz, a gente quer garantir ali um dia de lazer, a gente vai torrar. Mas uma parcela dos investimentos, por exemplo, que você pode reservar, é para gastar, é para viajar, é para se divertir. Porque ninguém consegue também salvar um montante como um todo e colocar 100% em investimento. Investir, gente, é um negócio chato. Não é legal investir, porque você coloca um dinheiro ali num cofrinho que você não garante que aquele cofrinho ele vai inchar. Às vezes ele pode murchar. Isso está acontecendo agora. Quem investe na bolsa agora está percebendo que a bolsa caiu tanto, mas caiu tanto que a gente chora, né? O filho chora, a mãe não vê. Mas a gente tem a expectativa que ela se retorne aí no ano que vem, principalmente depois das eleições. E eu não vou falar muito disso. E aí, pessoal, nós já estamos entrando aqui no quarto final, né? Até aqui, eu espero que eu tenha falado muito, eu estou um pouco ansioso, estou falando rápido, né? Mas agora nós vamos colocar o pé no chão, e vocês que estão aqui até agora, coloquem 2 pilares. O gastador, o gastão, versus o poupador, o economista. E aí, quando você pega o gastão, não adianta ganhar muito, se gasta muito, não sobra nada. Não sobra nada. Em percentual, isso pode montar muito com o seu pensamento, né, no planejamento, voltando ao planejamento financeiro, isso pode montar muito, tipo, eu quero ganhar mais, mas se eu vou gastar mais, eu nunca vou conseguir me manter, nunca vou conseguir dar continuidade. Já o poupador, ele tem parcelas. E aí, a parcela que eu gostaria de indicar para vocês, a partir de hoje, estamos virando o mês, muita gente recebe já no primeiro dia do mês,
muita gente recebe lá pelo 5º dia útil do mês. Por favor, gente, comecem a garantir pelo menos 7% do seu salário como investimento. E aí você pode atribuir uma planilha de planejamento financeiro olhando lá. Eu recebo meu salário X, 7% desse valor eu já vou investir no primeiro momento. Do que sobrar, eu vou pagar minha conta de aluguel ou financiamento, ou contas de condomínio, contas de água, de luz, internet, que são os gastos fixos hoje, né? Hoje a maior parte de nós tem gastos fixos na moradia. E quais são os gastos variáveis? Os nossos gastos variáveis são as nossas saídas, as nossas viagens, um jantar, um hambúrguer, uma pizza. E o investimento, ele não vai te fazer tirar esse gasto variável. Ele vai te fazer apenas priorizar o investimento. Hoje nós temos aí, na semana que vem eu vou falar um pouco de renda fixa, fundos e tesouros. A gente tem a partir de R$ 1.500 para essas modalidades. Já no fundo imobiliário, que vai ser no terceiro workshop que a gente vai fazer, nós temos fundos imobiliários hoje a partir de R$ 10. Hoje mesmo, eu estava com um colega que trabalha numa